Adiamentos, alteração de regra, mudanças no texto de última hora. A votação da PEC dos precatórios em primeiro turno foi marcada por uma série de manobras de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Um político aliado do governo Bolsonaro que conduz a casa acelerando propostas controversas e atropelando partidos. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Dia que começou com uma longa madrugada na Câmara dos Deputados, em que foi aprovado em primeiro turno o texto base da PEC dos precatórios. A votação aconteceu numa sessão marcada por negociações de última hora e manobras. Essa PEC altera o cálculo do teto de gastos e parcela pagamentos dos precatórios, dívidas da União determinadas pela Justiça. Assim, abre um espaço de mais de 90 bilhões no orçamento para que em 2022, um ano eleitoral, o governo banque programas como o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 mensais e amplie a liberação de emendas aos parlamentares. A proposta é a principal aposta do governo de Jair Bolsonaro para financiar o Auxílio Brasil, programa social que substitui o Bolsa Família e que começa a ser pago em 17 de novembro. Os destaques da PEC e o segundo turno da votação devem acontecer na terça-feira que vem, dia 9. Se aprovado, o projeto segue para o Senado, onde também precisa ser aprovado em 2 turnos. A PEC dos precatórios foi apresentada ao Congresso pelo governo federal em agosto de 2021. Inicialmente propondo apenas o parcelamento no pagamento dos precatórios para liberar espaço no orçamento. A mudança para furar o teto de gastos e liberar mais verbas foi inserida na PEC em 21 de outubro, depois de um acordo entre o governo e parlamentares. No mesmo dia, o texto foi aprovado na comissão especial que avaliava o tema. Na noite de quarta-feira, a PEC foi à votação no plenário da Câmara. Com essas observações, está encerrada a votação. Posso abrir, Capi? Boa! 312 do PDT. Boa! Você ouviu aí o momento em que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, do PP do Alagoas, encerra a votação e mostra o placar aos deputados, durante a madrugada de quinta-feira. O projeto já tinha sido levado ao plenário da Câmara dos Deputados 2 vezes no fim de outubro, mas não tinha avançado porque Lira e a base do governo encontraram dificuldades para reunir o apoio necessário. Nessa quinta-feira, porém, partidos que antes eram resistentes à PEC, como o PDT e o PSDB, mudaram seus votos. Ainda assim, a votação foi apertada. A proposta recebeu só 4 votos a mais que os 308 necessários para a aprovação de uma emenda à Constituição. O placar foi de 312 votos a favor da proposta e 144 contrários. 57 deputados não votaram. Para viabilizar a votação, Lira e o relator da proposta, o deputado Hugo Mota, articularam uma mudança num dos pontos mais polêmicos do texto, ponto que tinha travado a votação antes: a flexibilização do pagamento de precatórios do antigo Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Parte desses recursos seria destinada aos professores, que fizeram pressão contra a PEC. Mota apresentou uma nova versão do projeto às vésperas da votação no plenário. A mudança que o relator propôs foi o parcelamento em 3 anos do pagamento dos precatórios ligados à área da educação, que somam cerca de 16 bilhões de reais. Deputados da oposição consideraram a inclusão desse ponto no relatório uma manobra regimental. Os integrantes da bancada da educação viram a proposta de parcelamento das dívidas da União com o Fundef como um avanço, já que antes o texto não trazia nenhuma perspectiva de pagamento dessas dívidas. Aí os membros dessa bancada acabaram votando junto com o governo. Essa mudança no texto também acabou convencendo o PDT, partido da oposição, que tem 21 deputados, a mudar de lado e orientar voto a favor da matéria. 15 deputados do partido deram aval à proposta do governo e 6 se posicionaram contra a PEC, gerando um bate-boca entre correligionários.
Essa mudança repentina de lado dos deputados do seu partido levou o Ciro Gomes a anunciar que vai suspender sua pré-candidatura à presidência da República até que a bancada do PDT reavalie sua posição na votação em segundo turno, numa tentativa de reverter a aprovação da PEC. O anúncio foi feito via Twitter, onde o Ciro justificou sua posição contra a proposta dizendo que, abre aspas, justiça social e defesa dos mais pobres não podem ser confundidas com corrupção, clientelismo grosseiro, erros administrativos graves, desvios de verbas, calotes, quebra de contratos e com abalos ao arcabouço constitucional. Fecha aspas. Outro movimento contra a aprovação do projeto foi feito pelo presidente do PDT, o Carlos Lupe, que afirmou também via Twitter que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A ação de Lupe é contra uma mudança feita por Lira horas antes da sessão. Lira alterou uma regra da Câmara que exigia a presença física de deputados para participar da votação. Assim, votos à distância de parlamentares em viagem autorizada pela Câmara passaram a ser permitidos pouco antes do início da sessão. Na prática, essa manobra aumentou o quórum e acabou sendo decisiva para que o texto fosse aprovado. Ao menos 7 votos favoráveis à PEC vieram de deputados que não teriam participado da sessão sem essa mudança feita pelo presidente da Câmara. Arthur Lira entrou para a política em 1992 como vereador de Maceió. Depois, como deputado estadual, ganhou projeção com a defesa de pautas ligadas ao agronegócio. Na Câmara dos Deputados, atualmente, ele faz parte da Frente Parlamentar Agropecuária, a chamada Bancada Ruralista, que também apoia Bolsonaro. Lira está em seu 3º mandato consecutivo como deputado federal. Ele já apoiou os governos Dilma Rousseff, do PT, e de Michel Temer, do MDB. Em 2016, ele votou a favor do impeachment de Dilma. Em 2017, ajudou a barrar denúncias contra Temer, poupando o presidente de ser afastado do cargo. Enquanto era deputado em Alagoas, Lira foi acusado de participar de um suposto esquema de retenção ilegal de salários de funcionários de gabinete, prática chamada de rachadinha. O político foi condenado na Justiça Estadual por improbidade administrativa, mas recorre da decisão. No âmbito criminal, por esse mesmo esquema, ele foi absolvido em dezembro de 2020, porque as provas contra ele foram consideradas ilegais. No Supremo Tribunal Federal, o Lira é réu, acusado de ter recebido R$106 mil em propina do então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos em 2012. Também no Supremo, o deputado é alvo de uma denúncia pelo suposto recebimento de R$1.600.000 da empreiteira Queiroz Galvão. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em junho de 2020, mas 3 meses depois o órgão pediu para que a acusação fosse rejeitada por falta de provas. O caso ainda não foi decidido pelos ministros. O deputado nega todas as acusações e afirma já ter dado as explicações necessárias à Justiça. Por conta das frentes penais nas quais é réu, Lira não pode cumprir uma das funções de um presidente da Câmara, que é a de exercer a presidência da República no caso de falta ou impeachment do presidente e do vice. O deputado é o principal articulador do Centrão, que tem dado apoio ao Palácio do Planalto. Sua aproximação com o Bolsonaro ganhou força em 2020. Depois de um primeiro ano de mandato sem articulação no Congresso e com críticas ao que chamava de velha política, o presidente mudou o discurso com a intenção de aprovar projetos no Congresso e se blindar diante de pedidos de impeachment. Lira foi eleito presidente da Câmara em fevereiro de 2021 com apoio e interferência declarada do governo Bolsonaro. O deputado contou com recursos e cargos na máquina federal para conquistar o apoio dos parlamentares e ser eleito presidente da casa. Presidente, só enquanto o deputado já está na tribuna. Presidente, só esclarecimento de Vossa Excelência, presidente. Até que horas nós votaremos à noite hoje? Não tem hora hoje, deputado. Você ouviu aí o presidente da Câmara, o Arthur Lira, durante a sessão de votação da PEC na madrugada dessa quinta-feira, dizendo a um deputado que ela não tinha hora para acabar. Em 9 meses no cargo, o Lira ficou conhecido por acelerar a tramitação de propostas controversas. Analistas políticos dizem que a gestão do deputado como presidente da Câmara passa o trator, uma expressão usada para descrever quem conduz trabalhos legislativos sem respeitar a oposição e sem negociar de forma ampla com os líderes partidários. Lira já atropelou grandes partidos ao levar a PEC do voto impresso ao plenário, mesmo depois dela ter sido rejeitada por uma comissão especial. Ele também acelerou a tramitação da reforma eleitoral, surpreendendo colegas da Câmara.
fez avançar a agenda econômica do governo, patrocinou projetos em benefício próprio e ignora mais de 130 pedidos de impeachment contra Bolsonaro que se acumulam na sua gaveta. Sob a gestão de Lira, o plenário da Câmara votou projetos como o do licenciamento ambiental, aprovado em maio, e acelerou a tramitação de propostas que estavam paradas, como a que permite mineração em terras indígenas e a que busca abrir estradas em áreas protegidas. Foi também com o aval de Lira que a Câmara aprovou, em maio de 2021, o chamado Kit Desobstrução, um projeto que reduz a possibilidade de atuação de deputados durante as votações na Casa, apontada por cientistas políticos como uma ameaça à oposição no Congresso. Especialistas afirmam que Lira não passa por cima do regimento da Câmara para conduzir os trabalhos da Casa. Pelo contrário, o deputado sabe bem como usar esse regimento da forma como lhe convém. As regras atuais da Câmara dão ao presidente da Casa um enorme poder de como fazer a pauta, colocar projetos em votação, em discussão e também interromper a votação e saltar etapas. Mas mesmo com esse controle na Câmara, Lira vê sua ação limitada pelo Senado, para onde muitas das matérias de interesse do governo seguem e acabam empacando. A ver qual vai ser o caminho que a PEC dos precatórios vai trilhar. Antes, a proposta ainda passa por uma última etapa na própria Câmara, que vai analisar o texto em segundo turno. COP26 agora. Nesta sexta-feira, durante a Conferência do Clima, o Movimento Negro Brasileiro vai fazer um debate sobre o papel do racismo no enfrentamento da crise climática. A Coalizão Negra por Direitos, que representa 250 grupos e entidades, vai lançar uma carta com objetivos para o clima que incluem a importância dos territórios quilombolas para proteger o meio ambiente. A redatora Mariana Vick está fazendo um texto sobre o tema, que você vai poder ler no nexojornal.com.br. Agora a gente ouviu Douglas Belchior, historiador e cofundador da Coalizão Negra por Direitos e da Uniafro Brasil, que está lá em Glasgow e vai participar desse debate. Ele explica melhor o que é o racismo climático e como esse tema aparece no Brasil. Nós vamos discutir crise climática no momento em que o mundo está discutindo racismo. Isso é importante dizer, porque é possível hoje debater justiça climática questionando a sua dimensão racial. Por que o movimento negro no mundo conseguiu colocar o debate público sobre racismo como um sistema de dominação? Porque essa é a realidade da vida. E ela se dá também em relação às questões ligadas ao ambiente, ao clima. A organização da sociedade moderna está assentada sobre o racismo. Em um estado racial, de supremacia branca, o racismo antinegro, anti-povos indígenas, tudo ocorre e tudo decorre da ação do Estado. Que decorre da ação do Estado é racista. Quer dizer, as ações decorrentes das decisões políticas, elas têm um resultado que trazem ônus para a população negra. De um lado, o excesso de violência promovido por esse Estado e, por outro lado, a negação de direitos. Com isso, você não tem uma árvore, um pedaço de terra, um filão de latifúndio que não exista em função desses interesses históricos. Estamos falando da partilha de um bem fundamental que é a terra e dos corpos que vivem nela. Durante um tempo, a história brasileira escravizou corpos na terra. Os donos das terras eram também os donos dos corpos. Quando isso deixou de ser política e economicamente formal, se privatiza a terra em larga escala, se proíbe a distribuição dessa terra para quem produz e já não era mais possível ser donos dos corpos. Então dominaram o mundo a partir da propriedade privada regular e radical da terra, do monopólio, do latifúndio, e se emprega toda sorte de violência para a manutenção dessa propriedade. Tudo que deriva desse resultado, toda a possibilidade de extração de riqueza da terra passou a ser do acúmulo do capital. A primeira revolução industrial foi fruto direto dos 400 anos de escravidão na América. O próprio capitalismo, como a gente conhece, é fruto dessa escravidão da terra e dos povos originários e africanos. O mundo que a gente conhece se assenta sobre isso, ideologicamente cravado na lógica e na ideia do racismo. No Brasil, as pessoas negras são mortas todos os dias em decorrência de toda essa dinâmica histórica. E aí também se aplica o racismo ambiental por conta da história do uso da terra, dos espaços físicos, do território do campo e da cidade, do acesso à água, das condições sociais e ambientais de saneamento. Só quem sofre essas questões é quem sabe a complexidade da vida. Como disse a professora Dulce Pereira, o racismo ambiental é uma das materializações do racismo que estrutura o país.
O COP26 agora tem o apoio de Nescafé Origens do Brasil, que em 2022 será a primeira marca de café solúvel e para coar carbono neutro do país. O leilão do 5G, que define as operadoras que vão implementar a 5ª geração de conexões móveis no Brasil, começou nesta quinta-feira. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o tema. Estevão, o que é o 5G e o que esse leilão define? O nome 5G se refere à 5ª geração da rede de internet móvel e é uma evolução natural da conexão 4G, que predomina atualmente no Brasil, com mais de 173 milhões de acessos. O 5G permite que a transmissão de dados ocorra de maneira muito mais rápida. A velocidade de um download, por exemplo, pode ser 10 vezes maior do que no 4G. A latência, que é o tempo de resposta da rede, como por exemplo o tempo que leva para uma página de internet carregar, também cai de 50 milissegundos no 4G para apenas 1 milissegundo no 5G, em média. O que a Anatel está fazendo no leilão é oferecer faixas de radiofrequências que são usadas para a transmissão do sinal de 5G para que as empresas de telefonia móvel possam explorá-las comercialmente. São 4 faixas ofertadas e a principal delas, a de 3,5 GHz, foi dividida em 4 lotes, já arrematados nesta quinta-feira pelas operadoras Claro, Vivo e TIM, que vão ser responsáveis por oferecer a tecnologia do 5G em todas as capitais brasileiras a partir de julho de 2022. E, Estevão, uma das questões que surgem com o leilão é a desigualdade de acesso, já que ainda existem no Brasil muitos estados e regiões que ou não têm acesso à internet ou têm um acesso precário. O que o governo planeja fazer para garantir esse acesso no caso do 5G? Dados da Anatel mostram que mais de 20 milhões de brasileiros ainda usam o 3G, que foi substituído pelo 4G ainda em 2013. Mais de 220 municípios não têm sequer cobertura de sinal 4G e apenas 60 municípios foram considerados economicamente viáveis para a chegada do 5G. A implantação de sinal de internet na zona rural, em locais isolados e distantes, tem sido lenta porque o processo é considerado caro. Outro problema é que as leis que permitem a instalação de antenas são municipais e muitas delas são consideradas ultrapassadas e dificultam a adoção de novas tecnologias. Um levantamento da Conexis Brasil Digital, que é uma entidade que reúne as principais operadoras do país, mostra que apenas 7 das 27 capitais brasileiras estão totalmente preparadas para o 5G. O restante vai precisar mudar as legislações nos próximos meses. Na tentativa de contornar esses problemas, as empresas que vencerem o leilão serão obrigadas a investir na massificação da cobertura de 4G e na infraestrutura de conexão das cidades. Elas terão que gastar ao menos 40 bilhões de reais nos próximos 20 anos. O texto do Estevão você vai poder ler no nexojornal.com.br. Queixas da sociedade civil transformaram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no primeiro líder latino-americano a ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. A promotoria do Tribunal Penal Internacional anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma investigação formal para apurar possíveis crimes contra a humanidade cometidos na Venezuela. O anúncio foi feito pelo promotor Karim Khan durante a visita dele a Caracas, onde esteve reunido com o presidente Nicolás Maduro. O processo coloca o caso venezuelano um passo à frente quando comparado ao caso do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro é alvo de pelo menos 7 queixas enviadas pela sociedade civil que pede que o Tribunal Penal Internacional abra uma investigação formal por supostos crimes de genocídio cometidos contra o meio ambiente e contra os indígenas, além da má gestão da pandemia. Esses pedidos brasileiros sobre Bolsonaro, no entanto, ainda estão numa fase anterior, chamada de exame de admissibilidade. O caso da Venezuela está agora mais adiantado. O promotor vai de fato investigar a ocorrência de supostos crimes contra a humanidade na crise política venezuelana e pode vir a apresentar uma denúncia formal contra membros do governo aos juízes da corte. O processo todo leva tempo e tem um final incerto. Ainda que alguém como Maduro seja condenado,
é difícil imaginar que a polícia ou o exército venezuelano enviem o próprio presidente para A Haia, na Holanda, onde fica essa corte. Ainda assim, a simples abertura de uma investigação já é um fato político de peso. Significa que a promotoria vê que há elementos suficientes para serem analisados. Em setembro do ano passado, uma comissão de investigação da ONU disse ter detectado a ocorrência desses crimes na Venezuela desde 2017. Esse relatório foi um passo importante contra Maduro, que deve servir de base para o desdobramento das investigações agora no Tribunal Penal Internacional. Da atuação de Arthur Lira como presidente da Câmara, passando pelo debate sobre o racismo climático na COP26 e pelo leilão do 5G no Brasil, e terminando com a investigação contra Maduro no Tribunal Penal Internacional, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de Estevão Bertoni e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias.